Esse tema, bem-aventurados os aflitos, qual que seria a utilidade da aflição, do sofrimento? Porque à primeira vista não seria ali um pedido de masoquismo, quer dizer, a gente ficar contente, com alegria e prazer na dor e no sofrimento? Primeiramente, vamos definir, na realidade, do aquele pai dos burros que a gente conhece, tá? Que hoje é o Google, né? Antigamente era dicionário. E até você toma conhecimento do pequeno dicionário Ali, etimológico lá, que tem 2.300 páginas. caramba. E vamos definir propriamente o que é, no dicionário, terminologia, propriamente o que é aflição, né? Ela nos traz que são dores físicas, dores morais, ânsia, agonia, angústias, desgosto, tribulações e sofrimento. Então, na realidade, tudo isso aí são momentos aflitivos que nós temos em nossa vida, entendeu? Que nós passamos em nosso período reencarnatório. Quando o mestre disse para bem-aventurados aflitos, correto? Mas será que as aflições se encaixam para todos aqueles que têm sofrimento na vida? Será que todos aqueles que sofrem, na realidade, serão bem-aventurados? Ou será que, na realidade, aqueles que passam pela aflição com dignidade, com amor, correto? Com conhecimento, com suportar a dor, vão ser bem-aventurados? Ou será que aqueles que têm angústia, decepções, dores, correto? Blasfemam, xingam, correto? Estão rogando todo dia, por que é comigo, correto? É só comigo que acontece? Por que estou sofrendo desse jeito? Por que tem que acontecer isso comigo? Será que esse daí passa bem a bem-aventurança? Ou na realidade para ele não entendeu nada que o Cristo nos disse? Então, bem-aventurados, na realidade, os aflitos, são aqueles que sabem suportar as suas dores, suas angústias, e além de suportar, compreendê-las, porque nós passamos por elas. Excelente ponto. Então, vamos lá. A pessoa está ali, se dedicada, faz o bem, é uma boa pessoa, e parece que para ela tem dificuldades, tem desafios que ela não consegue ver ali a causa. E às vezes ela analisa a vida do outro e fala assim, pô, por que os maus prosperam e o bom não? Como que vai compreender ali aquela dor, aquele sofrimento? Qual que é a origem? Olha, sem a compreensão do Evangelho, não tem como a gente passar. Não são todas as religiões que dão o entendimento, a noção e a compreensão profunda, na realidade, da nossa existência terrestre. Né? Porque a doutrina espírita é focada e baseada, e um dos pilares da doutrina é a reencarnação. Né? A reencarnação, a vida após a morte, a comunicação com os espíritos ou com os mortos, né? E primeiramente a crença em Deus. Se você não acreditar em Deus, não adianta mais nada, entendeu? Não adianta mais nada. Não crê em Deus, o restante das suas leis você não vai crer, correto? Porque então o pilar de sustentação, primeiramente é a crença em Deus. Né? A segunda é ouvir e praticar o que o mestre trouxe em seu evangelho. E nada mais do que ninguém que a doutrina nos traz esse esclarecimento através de Kardec em 1868, quando trouxe 58, quando trouxe o evangelho. Primeiro foi o Livro dos Espíritos, em 57, e depois, mais tarde, 1862, o Evangelho Frutti. Tá? Acho que depois do Livro dos Espíritos ele lançou o dos Médiuns, né? O Livro dos Médiuns, foi em seguida. Que, na realidade, são os dois pilares da doutrina espírita, né? Não adiantaria ele lançar o Evangelho, correto? Antecipado, que seria, na realidade, a parte de crença religiosa. Né? E ele precisaria fundamentar a crença dos espíritos aonde? Ele precisaria, na parte científica, algo que ele pudesse estudar e comprovar. Então, o Livro dos Espíritos é a base fundamental. Tá? Acho que até porque, logo que lançou a primeira edição, o pessoal deve ter perguntado, mas quem respondeu? E aí o Livro dos Médiuns vem explicar um pouco até como que foi o método, né? Assim, o método, exatamente. Dessa comunicação com a espiritualidade, né? Você pode observar que a gente pode observar, né? E você mais do que ninguém que é estudioso, pode observar que as comunicações, quando ele tomou conhecimento, eram as mesas girantes. Na Europa todinha,
Aquilo era coqueluche. Imagina, servia tanto para se divertirem, né? Que se divertiam, inclusive com perguntas fúteis, né? Entendeu? Perguntas banais, mas se divertiam. Se alegravam em ver os espíritos zombeteiros brincarem com as mesinhas, levantar a mesinha no alto, ficar no alto, depois se espatifar no chão. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, Mesmo o que sem que saber, era. mas era divertido, não é verdade? Era divertido. É a mesma coisa que os mágicos fazem com a gente, ilusionismo, entendeu? Quantas mágicas que o cara faz que você não sabe por onde foi. Mas ele sabe os truques que ele usa, né? Então será que é um truque? Tanto é que depois que começou com ele, começou a parte das pranchetas. Quer dizer, a escrita prancheta. Só que para o trabalho dele, para o trabalho todinho de Kardec, seria demorado, seria moroso, correto? O tempo. Então teria que ter uma outro tipo de mediunidade. Surgiu uma outra tipo de mediunidade que seria rápida, ou é qualquer. É de pergunta e resposta, que é a parte da incorporação, entendeu? Ou da psicofonia, né? Que aí é mais fácil. Você está me perguntando e eu estou te respondendo. Imagina se eu tivesse que escrever isso aí. Quer dizer, você me perguntava, espera que eu vou escrever. E passava a escrever, ou vou esperar a pranchetinha. Não dá, então. O mais rápido é pergunta e resposta. E a gente consegue observar até a grandeza de Allan Kardec, no sentido dele não ter recebido tudo pronto, né? Porque grande parte da elevação ali da doutrina tá justamente em saber perguntar, né? Porque Exatamente. as perguntas do Livro dos Espíritos são maravilhosas, né? Kardec era um sábio, né? Isso não resta a menor dúvida. Para vir já da época dos druidas, que o ano de 52 foi o ano que ele se manifestou nos druidas e morreu ali através da invasão dos bárbaros e dos romanos, né? Logo em seguida reencarnaram todos eles em Jerusalém. Então ele era um sábio, né? Uma inteligência fantástica. Tanto é que veio se aprimorando através do tempo e outras encarnações. Ele veio mais tarde com Jan Hus, que foi quem combatia a igreja e os prelados da igreja, né? Jan Hus, em 1514, se não me engano. Então precisaria alguém realmente pudesse se posicionar na parte científica. Primeiramente, ele nunca se interessou por outro tipo. Seus pais, seu pai, seu avô, eram todos advogados, né? Naquela época. Eram consultores de reis e rainha. Mas ele puxou para onde? Puxou para a parte educativa. É como desenvolver o ser humano na parte de educação. O que eu posso fazer pelas crianças, na realidade, para desenvolver o potencial que elas têm, cada um de nós tem, que o espírito tem dentro. Ele já tinha, sem conhecer a doutrina, ele já tinha essa base formada. Falou, como que eu posso dar? E o maior do seu mestre, quem foi? Foi Pestalozzi, Jean-Henri Pestalozzi, né? Que foi através que ele estudou, e com a idade de 14 anos, Pestalozzi se afastava, precisaria para compromissos junto ao governo de Napoleão, né? Era afastado, e quem ficava no comando do colégio? Era Kardec, ou Denizar Hipólito de Rivaio, né? Ele ficava no comando. Toda a parte administrativa e educativa era tudo por dele. E ele ainda dava aulas, orientações particulares para os alunos mais atrasados. Imagina com 14 anos de idade, entendeu? Com 18 ele começa a escrever o primeiro livro. Então teria que ser baseada na parte... Como ele conhecia as ciências fundamentais, né? Ele começou a basear-se na ciência. Tanto é que vinha a resposta da pergunta efetuada. Só que em casa ele ia estudar aquela resposta. Ele passa pelo crivo da razão. Quer dizer, pelo crivo do conhecimento. Será que tem isso aí? Então tem que às vezes fazia a pergunta da resposta efetuada. Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.